Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Matheus, eu sou fisioterapeuta, especializado em saúde do idoso, mestrando em ciências da saúde, e hoje vamos falar sobre sistema ósseo. Este episódio, então, é um complemento, segunda parte, do episódio anterior que eu falei sobre musculatura. Agora eu estarei falando, então, sobre o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético faz parte do aparelho locomotor, do sistema músculo-esquelético, e por isso eles estão conectados. Eu acredito que eu não comentei sobre isso no último episódio, mas o sistema ósseo é a nossa parte rígida do músculo esquelético, sistema músculo esquelético, enquanto que a musculatura é a parte mole. A musculatura, ela se insere nos ossos, ou seja, o osso é a base da musculatura. Então o osso é o que vai se movimentar, ou seja, o que vai permitir que ocorra um movimento, porque ele serve como base, ou seja, é como se você amarrasse o elástico em alguma coisa. Então, a musculatura, que é um tecido elástico, ela se amarra num tecido rígido, que é o osso, ela se conecta. E o músculo, ele então vai ter também a questão de anatomia do músculo. A gente vai ter um ventre muscular, que é a parte que ocorre tudo aquilo que eu expliquei sobre contração muscular, e a gente vai ter os tendões da musculatura, que é formado pela fáscia muscular. A fáscia muscular é basicamente o tecido, porque é literalmente como um tecido, em que estão inseridos as células musculares e que forma o que a gente chama de tendão. Então a fáscia, ela é um tecido conjuntivo, esbranquiçado, e que junta no osso, ou seja, o tendão, parte da musculatura. Se você pegar e palpar, por exemplo, a sua patela, você vai sentir lá na patela aquela bolachinha que todo mundo fala do joelho. Se você pôr a mão bem à frente dela, você vai apertar e vai sentir ali aquilo que tem até no episódio do Chaves, que bate e ele mexe a outra perna. Aquilo é um tendão do nosso quadríceps. Então, os ossos, eles vão ser o local de inserção do tendão. E todo local de inserção de tendão, a gente tem uma coisa chamada de proeminência óssea. Então, a musculatura é onde ocorre a contração e o osso é a parte em que ocorre a firmeza, a sustentação e daí o movimento, é a parte que mantém a gente rígido, né? E o osso, ele é um tecido que é construído de uma forma muito peculiar. Muita gente tem a impressão ou a ideia de que o osso ele é sólido, ele é plenamente sólido, mas na realidade não. O osso ele tem uma parte cortical externa que é mais rígida, ou seja, a parte mais externa, essa camada externa, ela é bem rígida. Da camada externa, a gente for se aproximando para a parte mais interna, você vai tendo uma parte mais porosa, ou seja, você tem uma trama óssea como se fosse um tecido realmente, um tear, imagine um tear, você tem ali aquela trama óssea, e dentro, no meio do osso, você tem o que é chamado de medula óssea. Então, se você já comeu um franguinho, uma coxinha de frango, e você quebrou ali aquele osso, você viu que existe uma parte interna do osso em que é toda vermelhinha. Aquilo é a medula. E dentro do osso é onde se produz as células do sangue. Pouca gente sabe disso, não sendo da saúde, mas é na medula óssea que se produz as células do sangue, tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos, células de defesa, enfim. É grande parte das células do sangue são produzidas na medula óssea. E aí, o que muita gente também não sabe é que o osso ele é extremamente vascularizado. Tem muito sangue dentro do osso, então ele é preenchido de sangue. Essa medula óssea se conecta com os vasos, com o sangue do organismo. E onde é que a gente tem principalmente essa vascularização? Nos ossos que são chamados de ossos longos, como por exemplo o nosso fêmur do quadril, quer dizer, da coxa, né, que se articula o quadril. Os ossos longos maiores do nosso corpo
são os que mais produzem essas células da parte sanguínea, ou seja, a nossa medula óssea principal. E o nosso osso, ele é um tecido que ele está em constante remodelação. Por isso que quando a gente fratura um osso, a gente consegue consolidá-lo, porque ele remodela. A gente tem no nosso osso o que a gente chama de células construtoras e células que reabsorvem. As construtoras são chamadas de osteoblastos, enquanto que aquelas responsáveis por reabsorver a massa óssea e remodelar, mantendo com que sempre se mantenha calcificado e funcional, são chamadas de osteoclastos. Então, é pelo equilíbrio entre a reposição e reabsorção que a gente tem a formação da nossa massa óssea. E no processo de envelhecimento, então, ocorre algo que é o desequilíbrio desse processo metabólico entre a construção e reabsorção, em que ocorre mais absorção do que reconstrução. Então, o processo do envelhecimento, tal qual na musculatura faz com que caia a densidade, caia a força, no osso a gente tem um aumento da porosidade. Então, toda aquela trama óssea, ela vai ficando mais porosa e vai se tornando um osso mais leve, menos rígido e mais suscetível à fratura. E mais importante também, é o osso que você tem uma alteração que ele não consegue se regenerar tão rapidamente quanto da pessoa jovem. A gente pode considerar mais ou menos que de 7 a 10 anos nós renovamos praticamente todo o nosso esqueleto, para vocês entenderem o quanto que esse processo de reabsorção é algo importante. O nosso maior pico de massa óssea ocorre aproximadamente na nossa 4ª década de vida, ou seja, nos 40 anos ali é quando a gente tem o pico da massa óssea. E como eu já falei antes, sempre um auge, um pico, é o que precede uma decadência. Então, após essa idade, a gente vai começando a ter uma diminuição dessa densidade óssea, ou seja, a reabsorção ela é aumentada. Então, o indivíduo passa a ter essa diminuição que a gente chama de osteopenia. Osteopenia fisiológica, neste caso. Então, esse processo de perda da massa óssea, da diminuição da trama óssea, a gente pode chamar de osteopenia fisiológica. Isso é o que é esperado, principalmente até aproximadamente ali os 50, 60 anos de idade. E daí a gente tem um exame muito importante, um exame que é chamado de densitometria óssea, que ele verifica a densidade de uma vértebra lombar e da densidade do colo do fêmur, ou seja, é uma parte ali muito importante do fêmur que está próximo à articulação do quadril. Com essa densidade óssea, nós sabemos como está aliás, com a densitometria óssea, a gente sabe como está a densidade do osso e pode dizer se tem osteopenia ou osteoporose. A osteopenia, então, ela é no idoso esse processo natural de diminuição da trama óssea. Então, imagine ali uma porosidade aumentada, como se fosse aquela ideia do queijo suíço. Então, quando existem poucos espaços pequenos entre a trama óssea, a gente chama de osteopenia. A partir do momento que essa densidade cai muito, ou seja, você tem muito espaço ali entre o osso, você passa a chamar isso de osteoporose. Normalmente, a osteoporose a gente não tem uma reversão, né? A partir do momento que se tem osteoporose, é assumido de que aquilo realmente não tem uma perspectiva de melhora. Porém, com a osteopenia a gente tem sim. Por quê? Aquelas células ósseas que eu falei antes, o osteoblasto, o construtor do músculo, do osso, aliás, ele é estimulado pela contração muscular e pelo impacto no corpo. Então, todo impacto e contração muscular estimula
o osteoblasto a mineralizar mais esse osso. Então, esse osso vai passando a ficar mais denso. Então, a pessoa que não praticou atividade física ao longo da vida, não teve impacto nem contração muscular, tem uma tendência maior a desenvolver osteoporose na fase avançada da vida, ali dos seus últimos anos de vida. Aliás, já é esperado a partir de 70 anos já se ter, no mínimo, osteopenia, e a partir dos 85 é esperado ter osteoporose. Esse processo de diminuição da trama óssea é algo fisiológico que todos teremos algum dia. A osteoporose é um acontecimento multifatorial no organismo do indivíduo. É mais predominante nas mulheres, principalmente após a menopausa. Menopausa, a última menstruação da mulher. Então, a partir do momento que se tem alteração, principalmente no hormônio do estrógeno, você tem uma diminuição da presença e da metabolização da vitamina D. E não adianta tomar 1 litro de leite por dia, nem pular dentro de um balde de uma piscina de cálcio, que não vai ter absorção sem vitamina D. Então, a reposição de vitamina D é uma coisa muito importante para a mulher idosa, principalmente pela questão hormonal. Nos homens não é tão comum, porque o hormônio do homem, a testosterona, ela continua presente mesmo na fase avançada da vida. Ela não tem essa alteração como tem na mulher. Então as mulheres são sempre mais suscetíveis ao desenvolvimento da osteoporose. Além disso, nós também temos algumas alterações de saúde que levam ao desenvolvimento de uma menor densidade óssea. Então, uma coisa, por exemplo, muito relevante nesse sentido é o tratamento prolongado por mais de 6 meses com heparina, que é um anticoagulante subcutâneo. O uso excessivo por muito tempo, aliás, não excessivo em curto prazo, mas o uso prolongado de heparina necessariamente leva à diminuição da trama óssea. E nós, infelizmente, ainda não temos ali uma explicação muito clara do que por isso ocorre, só sabemos que isso ocorre. Pessoas que têm problemas também gastrointestinais, ou seja, de absorção dos nutrientes dos alimentos, também têm uma maior tendência a desenvolver isso. Endocrinopatias como um todo, ou seja, a pessoa que tem alterações de hormônios também tem muita tendência a desenvolver, assim como pessoas com doenças autoimunes ou que passaram por transplante de órgãos. Todas essas pessoas têm ali a possibilidade maior de desenvolver a osteoporose no avanço da idade. Bom, então, para a gente finalizar, como que a gente lida com a osteoporose ou como a gente previne a presença de osteoporose? Novamente, parece até o mesmo beabá de sempre, mas é a prática de atividade física regular e a alimentação adequada. Então, mantendo ali a prática de atividade física, que você vai ter contração muscular e impacto, ou seja, durante o fortalecimento e exercício aeróbico, que vai ter impacto, e a alimentação adequada, e no caso das mulheres, muitas vezes ou é reposição hormonal ou reposição de vitamina D, de acordo com o que o geriatra passar para você. Não se automedique, não procure soluções milagrosas ou mirabolantes, coisas mágicas, que isso não ocorre. É necessário a orientação de um profissional específico, buscar tanto um geriatra, uma geriatra, como uma farmacêutica para poder fazer essa orientação. Não tirar nenhuma conclusão do que eu estou falando aqui e simplesmente sair se medicando. Tudo isso demanda que realize-se diversos exames para aferir se de fato isso está ocorrendo com a pessoa, seja você ou seu parente, e a partir dos exames buscar os profissionais adequados para poder fazer então esse tratamento. Mas sempre lembrando que a alimentação adequada e prática de atividade física e ingesta de água, com certeza, a ingesta adequada de água, auxiliam e previnem grande parte dos nossos problemas de saúde. Muito bem, eu espero que todos tenham compreendido muito bem o que eu quis trazer hoje. Foi um tema um pouco mais simples do que a questão da musculatura, e se tiver alguma dúvida, estou à disposição, pode me chamar no meu Instagram. Meu Instagram é fisio.mperes, estou disponível lá, é só me mandar uma mensagem.
Um grande abraço, espero que você tenha aproveitado e gostado do tema de hoje, e em breve estarei voltando para falar sobre mais assuntos da ginecologia que eu gosto tanto. Um grande abraço e tchau, tchau.